Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje a aula será a lição 11, fala sobre reconhecer a atuação do Espírito Santo. Então, nós vamos caminhar hoje sobre esse tema, falar um pouco mais, conhecer a forma como o Espírito Santo ele age em nós e também através de nós, em nome de Jesus. Mas antes de nós darmos início à nossa aula, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e familiares. Em nome de Jesus, juntos vamos aprender um pouco mais e caminharmos à luz da palavra de Deus nesse dia de hoje, em nome de Jesus. E como de costume, a leitura para memorizar tem sempre um versículo bíblico que está em 2 Coríntios 13, que diz assim: E a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a leitura bíblica em classe ela foi dividida em três etapas. E a primeira etapa foi descrita em Lucas 1:35, que diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Esse é o anjo falando para Maria. Mateus 3,16 diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E em Lucas 4:18 e 19 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou em algumas versões que falam o ano aceitável do Senhor. Nós vamos ler também agora a introdução e em breve nós iremos discutir um pouco, conversar um pouco sobre tudo isso que foi lido, em nome de Jesus. E que diz assim: Você já percebeu a atuação do Espírito Santo na sua vida? Uma pergunta. Muitas vezes estamos tão ocupados que não percebemos como o Espírito Santo está agindo ao nosso redor e em nosso interior. Nesta lição, vamos refletir sobre o modus operandi. Modus operandi é a expressão em latim que significa modo de agir. Refere-se ao padrão ou método pelo qual alguém opera. Então, nada mais é como a forma como o Espírito Santo opera, especialmente como ele nos conduz a uma vida de transformação, santificação e serviço para Deus. No caso do Espírito Santo, seu modus operandi é caracterizado pelo poder de criar, transformar e capacitar. Então, como a pergunta foi dita, nós temos percebido a ação do Espírito Santo em nossas vidas diariamente, seja nos momentos mais simples que a gente tem do nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, com a nossa família, alguém se lembrar de nós e mandar uma mensagem, ou nós sermos o Espírito Santo trazer à nossa memória alguém e a gente mandar uma mensagem para essa pessoa e essa pessoa ela nos retornar com uma mensagem de que aquilo que nós falamos era aquilo que ela precisava ouvir. Ou às vezes em uma conversa que às vezes não tem nenhum interesse de evangelizar aquela pessoa naquele momento, mas somos conduzidos pelo Espírito Santo a falar algo que aquela pessoa ela está passando ou a família dela está passando. Em alguns momentos, o Senhor ele nos dá oportunidades para que a gente fale coisas e que não tem nada a ver com o nosso conhecimento, muito menos conosco, mas tudo tem a ver com Ele. Ele sabe, Ele sonda o coração de cada um de nós, das pessoas que estão ao nosso redor, prova os seus pensamentos, Ele que sabe a necessidade de cada um. Então, será que na nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, de correria de trabalho, de estudo, será que nós temos percebido essa ação do Espírito Santo no nosso meio, na nossa família? Será que a nossa forma de agir às vezes tem abafado o som
da voz do Espírito Santo para as nossas vidas, isso fica um pensamento, uma pergunta para que a gente possa refletir e para que a gente fique atento à ação sutil do Espírito Santo. Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi que o Espírito Santo ele é cavalheiro, ele não age com gritaria. Então a gente precisa estar sensível para ouvir aquilo que ele tem para falar conosco, em nome de Jesus. Às vezes os ruídos do nosso dia a dia têm impedido a gente de ouvir aquilo que o Espírito Santo ele tem para falar conosco. É a forma que as pessoas elas são favoráveis a nós, o nosso trabalho, tudo isso é a ação do Espírito Santo. Algumas questões que às vezes parecem ser comuns, mas tudo isso tem o dedo de Deus. Às vezes uma bênção que está chegando, ou alguma questão no trabalho mesmo. Eu, eu vejo eu vejo a ação de Deus em alguns momentos. Às vezes o pessoal fala no trabalho, fala, Igor, você é privilegiado. Eu falei, favoritos. Brincando, né? Mas eu sei que tudo isso é o cuidado de Deus. Às vezes em algumas coisas até pequenas, né? Desde que eu iniciei nessa nova empresa que eu trabalho hoje, quando tem sorteio lá na empresa de alguns brindes, né? Em algumas reuniões que tem de comemorativas, né? Eu sempre ganho alguma coisa. Falando, não é possível. Você deve ser amigo do RH, porque toda vez você ganha, mas tudo isso eu vejo a ação do Espírito Santo também, o privilégio nessas pequenas coisas. E aí as pessoas que não conhecem a Deus, às vezes elas falam, você é privilegiado. Mas graças a Deus eu sou privilegiado por ter o Senhor na minha vida. E você também, em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir para a próxima etapa. E o número 1 diz assim: sua atuação nas Escrituras. O 1.1 diz assim: na criação. Em Gênesis 1:2 diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Desde o início de tudo, o Espírito Santo desempenhou um papel especial. Em Gênesis, lemos que ele estava presente no ato da criação. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse versículo nos revela o Espírito Santo como o agente de Deus que traz ordem ao caos e vida àquilo que estava vazio e sem forma. Seu trabalho é de dar forma, gerar vida e estabelecer propósito. Assim como o Espírito trouxe ordem ao universo em seus estágios iniciais, ele também traz ordem às nossas vidas. Muitas vezes enfrentamos períodos de confusão, vazio ou desordem, e é exatamente nesse momento que o Espírito Santo age de maneira transformadora. O Espírito Santo trouxe vida e ordem à criação. Ele também deseja trazer ordem às áreas caóticas e vazias de nossas vidas. Quando nos abrimos para a sua atuação, ele transforma nosso interior e nos capacita a viver de maneira plena e com propósito. Então, à medida que nós permitimos, o Espírito Santo ele vai trabalhando nas áreas que para nós são áreas sensíveis e caóticas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo esclarecimento acerca de alguns assuntos, nos conduzindo à luz da palavra de Deus. O Espírito Santo é quem nos ajuda nos momentos de dificuldade. Normalmente, quando, quando algum parente falece, né, é um momento que às vezes não tem muito o que falar, né, para a pessoa que está passando por aquela situação, mas normalmente o que é desejado para essa pessoa é que o Espírito Santo console a ele e toda a família, porque ele é quem está próximo, né? Em momento de dificuldade, não só em momento de algum falecimento na família, né? Às vezes passar por alguma outra dificuldade, é o próprio Espírito Santo que transforma aquele ambiente caótico
e traz a paz de Deus, que é a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. E o 1.2, na inspiração das Escrituras. O Espírito Santo também atuou poderosamente na inspiração das Escrituras. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqueles que fizeram o CCE sabem, né? Que há alguns livros e que existem outros livros que são os apócrifos, que são livros que não são legítimos, né? Então, o próprio Deus inspirou aqueles homens que compõem a Bíblia, as Escrituras, né? Para que hoje a gente fosse privilegiado e tivesse a bússola que é a Bíblia, o direcionador para as nossas vidas. E pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas que existe uma conexão que homem nenhum no mundo conseguiria fazer esse tipo de conexão que a Bíblia tem. E foram diversos escritores. Então a gente vê o detalhe, a gente vê o capricho de Deus nas Escrituras e que foram inspiradas pelo próprio Deus. Né? O Espírito Santo inspirou essas pessoas e o Senhor direcionou eles para que eles escrevessem e hoje a gente pudesse ter essa preciosidade conosco, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia. E que diz assim: o que significa que o Espírito Santo guiou os autores bíblicos a registrar a palavra de Deus de maneira exata e confiável. Em 2 Pedro 1:21, vemos que os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, o que confirma seu papel ativo na formação da Bíblia. Assim como ele inspirou os autores das Escrituras, o Espírito Santo continua a guiar os crentes hoje, enquanto lemos e aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas. O mesmo Espírito que inspirou os escritores bíblicos está presente para nos guiar, revelando a verdade de Deus e nos capacitando a viver de acordo com seus ensinamentos. Então é o próprio Espírito Santo que nos ajuda. A inspiração para que eles escrevessem a palavra de Deus, e como eu falei, para que hoje nós tivéssemos um direcionamento. Eles tiveram o privilégio de andar com o próprio Jesus. Paulo teve encontro com Jesus, foi direcionado pelo Espírito Santo, os apóstolos. Né? A gente vê ao longo da palavra de Deus no Antigo Testamento que reis tiveram o privilégio de serem direcionados pelo Espírito do Senhor também, profetas. E assim como o profeta Joel falou, chegou o momento em que o Senhor ele derramou todo o Espírito dele sobre toda a carne. E hoje nós fazemos parte disso. Mas nós temos também um direcionador que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, para que a gente siga o passo a passo daquilo que Deus ele ordenou como princípio, como os valores, para que a gente não se perca, mas que a gente também tenha um direcionador. O Espírito Santo, nós vamos ler um pouco mais para frente, é ele que nos traz à memória aquilo que nós aprendemos do Senhor, que é através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. 1.3 ele diz assim: no ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve presente em todos os momentos cruciais da vida de Jesus. Ele foi concebido pelo poder do Espírito, ungido para pregar, curar e libertar. E no batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele, e como uma pomba. Isso demonstra a total dependência de Jesus no poder e na unção do Espírito Santo para realizar seu ministério. Assim como Jesus, nós também precisamos da capacitação do Espírito Santo para viver como discípulos fiéis e cumprir a missão que Deus nos confiou. O Espírito Santo nos capacita para compartilhar o Evangelho, dando-nos a ousadia e o discernimento. Ele é que nos ajuda, ele é que nos dá o toque do momento certo para falar alguma coisa para alguém, às vezes até sem entender muito bem em algum momento,
mas é Ele que nos direciona a fazer aquilo que é agradável a Deus. É Ele que nos capacita. Não é nenhum conhecimento humano, não é porque tem uma habilidade humana excelente, mas é a capacitação do Senhor. É Ele que nos dá os dons, que é o que também nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas toda a honra e toda a glória ela tem que ser dada ao Senhor. Em nome de Jesus, não é porque somos bons, né? Mas Ele é que nos capacita a fazer aquilo que for necessário, aquilo que é necessário. À medida que também a gente permita que Ele nos direcione, em nome de Jesus. O número 2, ele diz assim: Sua atuação é em nossa vida diária. Em João 14:26, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. 2.1 Guia e Consolador. O Espírito Santo é nosso guia e consolador diário. Jesus prometeu em João 14:26 que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos traria à memória tudo o que ele havia dito. Em João 13:16, vemos que o Espírito Santo, nosso guia, nos guia a toda a verdade. Isso significa que ele nos instrui e nos revela a verdade de Deus em cada situação da vida. O Espírito Santo também nos consola em momentos de dor e dificuldade. Quando enfrentamos desafios, ele é o conforto que nos sustenta e nos fortalece. Podemos perceber a orientação do Espírito Santo no nosso dia a dia. Algumas vezes sua voz pode vir através de um sentimento de paz em uma decisão, uma palavra de sabedoria no momento certo ou a convicção em nosso coração. Quando fala sobre palavra de conhecimento no momento certo, eu sempre dou o exemplo em um momento oportuno da minha vida, que eu sempre converso com o meu pastor a respeito de alguma decisão também que eu vou tomar, aguardando também um aconselhamento, um direcionamento também. E um certo dia tinha a oportunidade de eu mudar de trabalho, né? Mudar de serviço. E na pandemia eu tinha sido aprovado em alguns processos seletivos, inclusive para iniciar a trabalhar. Mas sempre perguntei para Deus se aquele era realmente o momento de mudança de trabalho, né? E em um momento específico que eu recebi um dos sims, né, das entrevistas que passei, era uma terça-feira, e terça-feira nós temos culto aqui na igreja na ICB Taboão. E quando eu cheguei do trabalho que eu estava na época, eu cheguei em casa e falei com Deus, falei, Deus, fala comigo hoje lá, lá no culto. Não que nos outros dias não falasse, né? Mas eu precisava de uma resposta específica a respeito de mudar de trabalho naquele momento ou não. E antes de sair de casa, na verdade, quando eu cheguei na igreja, que eu abri a porta de vidro da igreja, que eu fui ajoelhar para orar, o meu pastor ele estava pregando uma passagem em que Deus ele deu direcionamento para Isaac, que era para que ele não descesse para o Egito, que era para que ele não saísse da terra, né, que ele estava, porque ali é onde ele iria prosperar ele, né? E aí eu já respondi para Deus, falei, obrigado, Deus, era essa a resposta que eu precisava. E naquele momento foi a palavra de conhecimento que eu necessitava de receber, um direcionamento de Deus para que naquele momento eu não trocasse de trabalho. Eu percebi o cuidado de Deus. E em um outro determinado momento, que foi o momento em que eu decidi a troca de trabalho, que é para estar na empresa que eu estou hoje, uma das preocupações que eu tinha era de como aquelas pessoas do antigo trabalho elas ficariam após a saída. Até porque eu tinha consciência da responsabilidade espiritual que eu tinha naquele lugar, de poder falar do amor de Deus para aquelas pessoas que ali estavam, né? Cada uma daquelas pessoas que faziam parte da empresa. E o Senhor me lembrou, trouxe à memória uma das passagens em que Paulo estava em um navio, né, um barco,
e passou por uma grande tempestade que Deus havia falado para ele que nenhuma daquelas pessoas que estavam com ele iria se perder. O barco se perderia, mas as pessoas não. Eu falei, Jesus, então esse é o momento. E aí decidi trocar de emprego. Depois eu soube que cada uma daquelas pessoas, elas não foram desamparadas, mas cada uma conseguiam se realocar, um bom trabalho. E eu vi o cuidado de Deus também nessa resposta. Então, existem algumas situações diárias da nossa vida, como eu falei no início, se a gente tem muito ruído, a gente acaba não percebendo esses mínimos detalhes de que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Então, é precioso quando a gente enxerga o agir de Deus nos mínimos detalhes mesmo. E o 2.2, ele diz assim: convencimento do pecado, justiça e juízo. João 16:8. O Espírito Santo, que está em João 16:8. O Espírito Santo também, é o que nós vamos ler aqui. João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também tem o papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito em João 16:8, que foi o que nós lemos. Isso significa que ele atua em nossos corações, revelando áreas de pecado que precisam ser transformadas e nos levando ao arrependimento e à santificação. Devemos estar atentos à voz do Espírito quando ele nos alerta sobre comportamentos, pensamentos ou atitudes que não agradam a Deus. Preste bem atenção nisso. A sensibilidade. A sensibilidade ao Espírito Santo nos ajuda a reconhecer esses momentos de correção e a buscar uma vida de pureza e justiça. Então, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, para que nesses momentos de correção, nesses momentos em que somos confrontados com a palavra de Deus, isso gera em nós a preocupação de uma melhora e de deixar aquilo que não agrada a Deus de lado. Voltando um pouquinho mais, falando sobre o convencimento que o Espírito realiza sobre a vida de cada um de nós, sobre o convencer do pecado. Antes eu pensava assim, né? Meu Deus, como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Como que eu vou convidar elas para a igreja? Como que eu vou convencer elas de ir para a igreja? Antes eu pensava assim, que eu tinha que convencer as pessoas, era uma venda. Precisava vender Jesus para as pessoas com essa preocupação de atingir uma meta. Não, como que eu vou fazer isso? Sou ruim de venda, nunca vendi nada. Como é que eu vou convencer as pessoas? E quando eu li que é o próprio Espírito que convence as pessoas dos seus maus caminhos e do pecado, eu falei, Jesus, eu só preciso então abrir a boca, porque não tem nada a ver comigo. É o Senhor. É o Senhor que convence o homem do pecado. É o Senhor que expõe a ele aquilo que ele precisa melhorar. E aí vai da sensibilidade de cada um aceitar a correção e querer melhorar ou não. É uma escolha de cada um. Alguns pecados de estimação, fofoca, contenda, briga. Às vezes as pessoas têm um pecado de estimação que vira e mexe em algumas pregações ou ministrações ou na própria leitura da palavra de Deus. Somos confrontados e às vezes por não estar sensíveis acaba passando de qualquer maneira porque tem muitos ruídos na mente, outras preocupações e acabam não prestando atenção e não tendo sensibilidade quanto àquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco. Então é necessário que a gente esteja sensível para ouvir a voz dele. A palavra de Deus ela fala que o Senhor ele corrige o filho que ama. Mas se a gente não tiver sensível, passa como se fosse despercebido. Isso é normal, é desse jeito mesmo. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então, quando nós permitimos que o Senhor ele nos corrija, a gente a gente começa a mudar a nossa forma de agir. Isso é um excelente passo. Pecado, o convencimento sobre aquilo, o Espírito Santo ele tem falado a todo tempo. Uma expressão que eu sempre uso é quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente para
de apontar a falha dos outros e começa a falar como Isaías: ai de mim, porque eu vi o Senhor. A gente começa a olhar para aquilo que a gente precisa melhorar como pessoa. Quando a gente permite que o Senhor ele trabalhe em nós, o ambiente em que a gente está também ele começa a ser transformado com as nossas atitudes, não pagando o mal com o mal, tratando as pessoas com respeito, com devido respeito. É o Espírito Santo que nos ajuda a sermos pessoas que sabem como tratar os outros. A gente fala sobre o fruto do Espírito, né? Quando fala sobre delicadeza, sobre domínio próprio, tudo isso tem a ver com o convencimento do Espírito Santo diariamente para as nossas vidas. A gente é uma pessoa um pouco mais estourada, o Espírito Santo ele tem ministrado diariamente sobre essa área das nossas vidas. Se a gente é uma pessoa que não sabe tratar com os outros, o Espírito Santo ele tem falado diariamente sobre isso, para que a gente melhore como pessoa e para que a gente viva bem como igreja e cresça de forma saudável. Em nome de Jesus. E em Gênesis 4:7 um alerta para Caim, né? Que fala assim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Isso é uma dica para a gente também, em nome de Jesus. O 2.3, ele diz assim: transformação e santificação. Fala comigo assim: transformação e santificação. O processo de transformação e santificação pelo Espírito Santo é central na vida cristã. Este processo contínuo de transformação não ocorre de uma vez, mas progressivamente, à medida que nos submetemos à ação do Espírito em nossas vidas. Ele é quem opera essa transformação em nós, capacitando-nos a viver de acordo com os padrões de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está ativo em nós, revigorando-nos espiritualmente e moldando-nos à sua semelhança. Cooperar com o Espírito Santo na obra de santificação significa, em primeiro lugar, estar aberto à sua voz e direção. Isso envolve uma vida de busca constante por mais de Deus, por meio da oração, do estudo da palavra e de uma disposição para ser corrigido e transformado. Uma disposição para ser corrigido e transformado. Tem algumas coisas que, quando nós chegamos na presença de Deus, que talvez aquele para a gente é comum e o Espírito Santo começa a corrigir, no momento parece que não é muito bom não, mas é necessário. Uma das coisas que eu sempre comento e que eu sempre deixo foi uma área que Deus precisou me corrigir e para que eu fosse transformado pelo poder de Deus, era em relação a honrar pai e mãe, sobre a paternidade de Deus. Por quê? Eu me sentia um jovem que tinha sido abandonado pelo pai, que o pai não, não quis saber. E a palavra de Deus, ela fala: honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser viver bem, é necessário honrar pai e mãe. E parece que todo dia que eu ia na igreja, tinha alguém para dar uma saudação ou falar: honra o teu pai e a tua mãe. Eu não esbravejava com ninguém não, né? Mas dentro da minha mente tinha um pensamento e uma luta. Como que eu vou honrar pai e mãe? Essa pessoa que está falando aí não sabe o que eu passei, o que eu vivi. Agora tem que honrar pai e mãe. A mãe, tudo bem. Agora o pai, eu não conheço quem que é meu pai. Eu ficava relutando, relutando, relutando. E não permitia a transformação do Espírito Santo. Até que um dia eu entendi. Falei: Senhor, é a tua palavra que diz e ponto. Não é para honrar o pai bom, não é para honrar o pai que faz tudo que eu quero, não é para honrar só o pai que é provedor, mas é honra o teu pai e a tua mãe, ponto. Não é só pai, só os pais que são bons.
mas é para honrar o pai e mãe. E aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, sozinho eu não consigo. O Senhor me ajuda, porque eu quero ser do Senhor. E para eu ter uma vida na tua presença, se esse é um dos princípios que eu preciso praticar para ter uma vida saudável na presença do Senhor, eu preciso de ajuda. E aí é onde entra a transformação do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos ajuda a passar por esses processos. Processo de perdão. A palavra de Deus ela fala sobre perdão. Então, se você tem dificuldade de perdoar, peça ajuda ao Espírito Santo, que é Ele que vai te ajudar. Então, há o momento de ser corrigido. E quando nós permitimos, há um momento de transformação do Espírito Santo nas nossas vidas. Depois que essas feridas elas são saradas, depois que nós recebemos essas correções, nós temos mais uma ferramenta e um instrumento para falar para outras pessoas de que é possível sim honrar pai e mãe, perdoar, e que é necessária para que se tenha uma vida cristã saudável. E sozinho a gente não consegue, é o próprio Espírito que nos ajuda e nos transforma. Em nome de Jesus, que nos cura de dentro para fora. Em nome de Jesus. E aqui diz assim também: à medida que crescemos em comunhão com Deus, o Espírito nos transforma de dentro para fora, moldando nosso caráter e atitudes para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Jesus, que não tinha falha nenhuma, ele perdoou, imagina a gente. Então é necessário. O número 3, ele diz assim: entendendo sua atuação. O Espírito Santo atua de forma clara e transformadora na vida dos crentes. E entender o modus operandi do Espírito Santo é fundamental. Para uma caminhada cristã sólida e frutífera, seu trabalho é dinâmico e abrangente, tocando todas as áreas da nossa existência. Podemos perceber esse operar divino em três grandes áreas. Ele dá vida, guia e santifica, e capacita para o serviço. O 3.1, que é o primeiro trecho, diz assim: o Espírito Santo dá vida. Desde o início, o Espírito Santo é a fonte de toda a vida. Em Gênesis 2:7, vemos que Deus soprou o fôlego de vida no homem, e esse sopro pôde ser entendido como o Espírito dando vida à criação. Da mesma forma, no novo nascimento, é o Espírito Santo quem gera vida espiritual em nós. Em João 3, 5 e 6, Jesus explica que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, revelando que o Espírito Santo é quem nos dá a verdadeira vida espiritual. Ele não apenas nos dá a vida inicial da salvação, mas continua a sustentar essa vida, renovando nosso espírito diariamente. Sua presença nos fortalece e nos dá o vigor espiritual necessário para perseverar na fé. Então é Ele que nos dá vida. Ele é que renova as nossas forças diariamente. Então a gente precisa entender um desses trechos também que foi falado sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é que nos faz entender algumas questões que talvez a gente tenha dúvida ao longo da nossa caminhada com Cristo. É Ele que vai nos dando a orientação necessária. Em nome de Jesus. Renova a nossa vida, traz uma nova vida. A gente chegou na presença de Deus, muitos de nós chegou sem esperança nenhuma. E o próprio Deus, ele devolveu, trouxe de volta a esperança de dias melhores, de uma vida melhor, de uma família restaurada, de um casamento restaurado, de ter saúde, de ter vida mesmo. Em nome de Jesus e a vida de Deus em nós. Guia e santifica. O Espírito Santo também nos guia em nossa caminhada cristã. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa orientação é essencial para vivermos de acordo com a vontade de Deus.
Ele nos dirige em momentos de decisão, nos consola em tempos de dificuldade e nos conduz à verdade, revelando a palavra de Deus. Além disso, o Espírito Santo nos santifica, trabalhando em nosso caráter e nos ajudando a abandonar o pecado. Sua obra de santificação é contínua e progressiva, nos moldando à imagem de Cristo e nos transformando cada vez mais parecido com Ele. Então, como meu amigo evangelista Mari Carlos fala, é um processo. Então a gente tem que se permitir passar pelo processo para sermos moldados, para que a gente possa cada dia ser parecido com Cristo e as pessoas elas olhem para nós e vejam algo de diferente nas nossas vidas. Vejam que não é só por falar, mas que Deus ele tem agido em nós e que elas também, para aquilo que elas têm vivido, há uma solução. Se teve para as nossas vidas, né? Tem um amigo meu também que é o Eduardo. Quem conheceu o Eduardo antes de Jesus sabe da vida que ele tinha, né? Ele mesmo conta que vivia na parte de tráfico de drogas e tudo. Hoje ele é um homem abençoado, um homem de respeito, família, sua mãe, a dona Ladi, né? Ela batalhou pela vida do filho e hoje é um filho abençoado, um homem de Deus, em nome de Jesus, e é o próprio Espírito Santo que traz essa transformação para as nossas vidas. Não é nem um convencimento humano, mas é o poder de Deus, em nome de Jesus, trazendo a santificação para as nossas vidas. Quantos de nós não chegou na igreja de uma forma, nós às vezes paramos e olhamos um pouco, não para ficar preso no passado, mas para entender de onde foi que Deus nos tirou e onde nós estamos hoje. A cada dia glorificar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. E agora também, depois que nós somos sarados, somos curados, temos nosso caráter tratado, vem a capacitação para o serviço, o servir. O Senhor trata da gente, o Senhor trata de nós, para que nós possamos ajudar outras pessoas e servir uns aos outros, em nome de Jesus. E aqui diz assim: por fim, o Espírito Santo nos capacita para servir no reino de Deus. Cada crente recebe dons espirituais conforme o Espírito deseja. Então não é o que eu desejo, né? É conforme o Espírito Santo deseja. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que eu estou rindo aqui agora. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. 1 Coríntios 12:11. Esses dons são habilidades especiais que capacitam o cristão a realizar a obra de Deus de maneira eficaz. Ele dá, além dos dons, o Espírito nos dá ousadia e poder para testemunhar, como vemos em Atos 1:8, quando Jesus prometeu que os discípulos receberiam poder ao receberem o Espírito. Essa capacitação nos habilita a servir com humildade, amor, eficácia, edificando a igreja e alcançando o mundo com o Evangelho de Cristo. Então, o Senhor nos dá dons conforme o Espírito Santo quer. Então, eu brinco assim porque eu inventei uma época de querer fazer parte do louvor, né? Eu comecei a fazer aula de contrabaixo. Aí eu já tiro um sarro, eu brinco, né? Falo assim, eu tocava tão baixo que nem o povo ouvia o que era, porque não era o dom que Deus tinha para mim. O dom que o Senhor me deu de presente, o presente foi esse de instrução. Eu me sinto muito feliz quando alguém me pergunta alguma coisa e eu consigo esclarecer aquela dúvida que ela tem sobre uma pergunta, sobre a palavra de Deus, sobre alguma questão. Eu me sinto realizado quando eu consigo ajudar as pessoas com dúvidas. Eu gosto de compartilhar, ensinar. Quando eu aprendo alguma coisa nova, eu sempre quero ensinar outras pessoas aquilo que aprendi no trabalho, né? Eu digo assim, no trabalho, essas habilidades elas transbordam também para as outras áreas da nossa vida. Então, no trabalho, eu mexo com Excel. Então, quando eu aprendo alguma coisa nova, eu sempre quero compartilhar com as pessoas que usam para facilitar e ajudar.
Então, o Senhor, Ele nos dá dons, Ele nos capacita para o serviço. A gente não é salvo pelas nossas obras, mas nós somos salvos para as obras. E o Senhor, Ele não nos deixa com as mãos vazias, mas Ele nos dá ferramenta para que a gente possa servir na obra dele, em nome de Jesus, capacitando a cada um de nós com dons espirituais, em nome de Jesus. Então, nós estamos caminhando para o fim de mais uma videoaula. Nós estamos caminhando para mais um fim de mais uma videoaula. Nós vamos ler aqui a conclusão para finalizar. Eu quero agradecer a cada um de vocês que pôde ficar aqui conosco nessa videoaula de hoje, em nome de Jesus. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares, em nome de Jesus. E a conclusão, ela diz assim: entender o modus operandi, o modo de agir do Espírito Santo, é essencial para a nossa vida cristã. Ele nos dá a vida, guia-nos em toda a verdade, santifica-nos e nos capacita para o serviço do reino de Deus. Assim como ele esteve presente na criação e no ministério de Jesus, o Espírito Santo também age em nossas vidas diárias, trazendo transformação e poder. Que possamos estar atentos à sua voz, rendidos à sua vontade e dispostos a usar os dons que ele nos concede. Permitir que o Espírito opere em nós é caminhar em direção à plenitude de Cristo, de glória em glória. Então nós precisamos permitir que o Senhor ele nos corrija, que ele nos direcione, nos submeter à vontade dele, do Senhor, permitir que ele nos cure, nos trate, em nome do Senhor Jesus, e que através das nossas vidas vamos ser instrumentos de Deus para cura, libertação, para que outras pessoas elas se acheguem à presença do Senhor. Então, a forma como o Senhor ele age em nós e através de nós, à medida que nós permitimos, o Espírito Santo ele tem formas inimagináveis para trabalhar na nossa vida e através de nós, para cura, libertação também de outras pessoas, em nome de Jesus. Eu quero convidar cada um de vocês para que nós possamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pelas correções, por aquilo que Ele tem feito por nós, pela oportunidade que Ele nos deu de hoje podermos servir ao Senhor, de sermos boca de Deus onde nós estivermos, de pedir a cada dia a capacitação do Espírito Santo para o servir na sua obra, para que a gente possa desenvolver os dons que Ele já nos concedeu, em nome de Jesus. E como de costume, se você puder, no seu lugar, feche os seus olhos, mantenha o seu pensamento ligado em Deus e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa lição preciosa de poder compartilhar a forma como o Senhor age em nós e pode agir através de nós. A forma como o Senhor curou as nossas vidas, a forma como o Senhor nos libertou e a forma como o Senhor tem agido em nós e através de nós para a cura, libertação também de outras pessoas. Que a cada dia o Senhor possa nos capacitar, dando-nos dons segundo a tua vontade, para que nós possamos cumprir, Senhor, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas de forma saudável, meu Deus, e agradável ao Senhor, seguindo os seus princípios e valores. Senhor, repreende do nosso meio todo medo, tudo aquilo que tem nos impedido de sermos tratados pelo Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, e nos ajuda a cada dia, meu Deus, para que nós possamos ser referência onde nós estivermos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Tenha um excelente dia, tarde ou noite, depende do horário que você viu essa videoaula. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.